Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo número 2. No início do Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 21 até o versículo 38. Lucas, capítulo 2, do verso 21 até o verso 38. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém. Senhor, muito obrigado pela palavra, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa, com a tua palavra diante de nós. Temos liberdade de lê-la e podemos aproveitar o alimento que o Senhor tem para os nossos corações. E é esse alimento verdadeiro que nós precisamos receber essa manhã, porque é a tua palavra que nos sustenta, é a tua palavra que nos corrige, que nos dá direção, e é dela que precisamos. Não estamos aqui para ouvir os homens com suas doutrinas, suas histórias, filosofias, mas a palavra do Senhor, que ela fale conosco, que ela edifique a nossa vida, que ela quebre barreiras em nossos corações e que seja ministrado aquilo que o Senhor deseja a cada um de nós. Para isso também eu entrego a minha vida ao Senhor e peço a tua unção, o poder do Espírito Santo, para que nesse poder a palavra seja ministrada e todos aqui sejamos abençoados pelo Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, aqui está um texto conhecido da Bíblia que fala logo do que aconteceu após o nascimento de Jesus. Palavras que eu creio têm algo a nos ensinar e também algo para nos dar esperança. A gente vive um momento complicado no mundo, né? Os dias são maus e a perspectiva não é de que melhore, não é que os dias vão ficar cada vez piores até a vinda do Senhor, mas para nós que somos cristãos, há uma diferença. Nós temos uma esperança viva no nosso coração. E a palavra de Deus é a fonte da fé
A fé que traz junto com ela a esperança de que algo de novo vai acontecer, de que Deus há de fazer algo maravilhoso, e isso enche o nosso coração. E a fonte de tudo isso é a palavra de Deus. E eu quero olhar com você para esse texto essa manhã, para encontrar aqui algumas palavras de esperança. Nesses momentos de tanta crise em que muitos podem estar decepcionados, desanimados, há uma esperança sempre viva para aquele que crê em Deus e para aquele que espera no Senhor. Veja, esse texto, eu creio, pode nos ensinar. Começando por uma observação simples do versículo número 21. Veja o que está escrito. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome, e na minha Bíblia está em letra maiúscula, qual é o nome? Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. O nome de Jesus há um significado, há um motivo para que eu tenha esperança por causa desse nome. Essa esperança deve viver nos nossos corações. Não podemos deixar morrer o significado do nome de Jesus. Jesus, aqui mostrado na Bíblia, pronunciado dessa maneira em português, derivado do grego, na verdade tem a sua origem no hebraico, que é a língua do povo de Israel, seria o nome em hebraico Yeshua, e alguns pronunciam de forma diferente, a forma grega Jesus, como nós estamos acostumados a falar. Mas o próprio nome Yeshua, ele tem um significado. Ele tem a junção de 2 palavras no hebraico. A palavra Yahvé, que você deve saber o que significa, não é? O nosso Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E a palavra Oséias, que quer dizer salvação. A contração dessas 2 palavras, Yahvé e Oséias, deram origem ao termo Yeshua, que significa Deus é a salvação. O que estava vindo ao mundo naquele momento não era apenas um menino, mas era a salvação. Jesus, há salvação em Jesus. Isso te dá esperança, meu irmão. Há salvação em Jesus. Para tudo há salvação em Jesus. Deus é a salvação, é a afirmação do nome Jesus. Quando pronunciamos esse nome, quando cremos nesse nome, estamos afirmando que Deus é a salvação. Isso deve resgatar a esperança para nós. Queridos, eu creio que todas as pessoas podem perder a esperança, menos o cristão. Menos aquele que crê em Jesus Cristo. Este não pode perder a esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Porque Deus é a nossa salvação e é nele que nós esperamos e é nele que nós confiamos. Mas o texto prossegue e traz outra característica interessante, dizendo aqui a Bíblia que os pais do menino o levaram ao templo para fazer aquilo que a lei determinava, que o menino fosse apresentado, fosse consagrado ao Senhor, como está escrito aqui nos versículos seguintes. E interessante é que o versículo 24 termina dizendo assim: e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Além de apresentarem o menino, além de o consagrarem, segundo a lei, e aqui a citação é do texto de Levítico, capítulo número 12, no versículo número 8, que eu vou ler para você. Veja só, Levítico, capítulo 12, versículo 8, era esta lei que os pais de Jesus estavam obedecendo naquele momento, através desta cerimônia, através do ato que iriam fazer. Leia comigo aqui Levítico capítulo 12, no versículo número 8. Levítico 12, 8 diz assim: mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado.
Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Está descrito aqui na lei de Deus o que deveria fazer a mulher quando tivesse um filho e o apresentasse ao Senhor. Um sacrifício precisava ser também entregue. E a interessante observação aqui é que o sacrifício entregue por José e Maria, os pais de Jesus, foram sacrifícios aqui qualificados como a oferta do pobre. Versículo 8 diz que se não tiverem posses, ao invés de trazer um cordeiro, um novilho, um animal maior, eles poderiam fazer a mesma oferta, o mesmo sacrifício, só com um animal mais fácil, mais barato, mais acessível, mostrando que Jesus veio numa família pobre. Jesus não nasceu em berço de ouro. E o que isso tem para me ensinar ou para trazer esperança para mim? Porque em Jesus estão incluídas todas as pessoas. Não há acepção de pessoas na Bíblia Sagrada. Deus é a salvação para o rico e para o pobre. Não há quem fique de fora naquilo que Deus veio fazer através de Jesus. Deus podia ter feito seu filho nascer numa família rica, mas o fez nascer numa família pobre. E ali, como pobres, trouxeram José e Maria a oferta do pobre na consagração do menino Jesus naquele dia no templo, mostrando que esta era a real situação de José e de Maria. Mostrando que não há vergonha nenhuma em ser pobre, meu irmão. Não é amaldiçoado aquele que não tem posses, assim como não é necessariamente abençoado aquele que tem riquezas. Riquezas não são símbolo de bênção, nem pobreza a ausência dela. Deus não mede como a gente mede. Deus não conta como a gente conta. E traz essa lição para nós para trazer esperança, mostrando que a minha esperança não pode estar naquilo que eu tenho na minha conta bancária. Que a minha esperança não pode estar na minha posição social nesse mundo. Porque Deus, quando veio ao mundo, quando se fez carne dentro de uma família que não tinha boas condições financeiras. E por não ter boas condições, trouxeram o sacrifício. Mas é interessante também notar que o pobre não fica de fora da sua oferta a Deus e do seu sacrifício ao Senhor. A pobreza não o isenta de participar. Deus estabelece a cada um, conforme aquilo que possui, a oportunidade de participar e de doar. Veja como a Bíblia nos coloca todos no mesmo nível. Por isso, queridos, não existe dízimo grande nem dízimo pequeno. Ninguém na igreja dá um dízimo grande e outro dá um dízimo pequeno. Todo mundo dá o mesmo dízimo, 10%. É o mesmo valor proporcionalmente para todas as pessoas. E o pobre não está isento de participar, porque a proporcionalidade garante igualdade entre todas as pessoas. Deus faz assim, para nos mostrar que há esperança e que a nossa esperança não está vinculada aos bens que nós possuímos. E nós não vamos ser melhores no ano de 2021 se tivermos mais dinheiro. Normalmente as pessoas desejam umas às outras, né, no ano novo, dinheiro, né? Muitas falam assim, dessa forma, né? Algumas fazem algumas simpatias, né, para ter dinheiro. Eu nem me lembro mais delas, talvez você lembre aí, mas botam caroço de romã na carteira, não tem umas palhaçadas dessa? Para quê? Para ter dinheiro. Porque o dinheiro vai ser a garantia da felicidade. Lê do engano, irmãos. Deus não está atrelado a dinheiro. Deus não precisa estar vinculado à parte econômica ou financeira. E o fato de eu ser pobre ou ser rico não muda em nada a glória de Deus. Se eu sou pobre, devo sê-lo para a glória de Deus. Se sou rico também, devo sê-lo para a glória de Deus. Assim diz a palavra do Senhor, assim ela nos ensina. E através desse nascimento de Jesus, numa família com essas condições, eu creio que esse texto também serve para me dar esperança. Esperança de que a felicidade e o mundo melhor não está nos bens que nós possuímos,
mas sim na presença de Deus, na nossa vida e na nossa casa. É isso que é importante, irmãos, para esse ano e para qualquer ano que nós tenhamos pela frente. Não a quantidade de dinheiro que vamos ter ou acumular, mas sim se Jesus está presente no nosso lar. A riqueza de José e Maria não estava nos seus bens, mas estava no menino que ali nasceu. Maria, diz a Bíblia, foi agraciada. Entre todas as mulheres, recebeu a graça, a bênção de dar à luz a Jesus, o Filho de Deus. Essa é a maior riqueza que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. E essa é a riqueza que nós temos que aprender a valorizar. Porque às vezes a gente não valoriza isso. A gente valoriza se a gente tem, se a gente não tem, se a gente juntou, se acumulou, se a poupança está cheia, mas não valoriza o fato de Jesus estar presente na sua casa. De Jesus estar presente no seu coração. Isso é mais importante do que aquilo que você tem na sua carteira. Esse texto ele vem para nos dar essa esperança. Mas outra coisa também que chama muita atenção são os próximos dois personagens citados aqui nesse texto, que surgem do nada na Bíblia, não há menção nenhuma a eles depois, mas aparecem aqui mencionados nesse texto. Versículo 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Está aqui o currículo de Gideão. Ninguém fala mais nada sobre ele, de Simeão, perdão. Ninguém fala mais nada sobre ele. Ninguém menciona sua origem, sua família, se era rica, se era pobre. Apenas diz que havia um homem em Jerusalém com esse nome, que era justo, que era piedoso, que esperava a consolação e, veja, era cheio do Espírito Santo. Em que isso pode dar esperança para mim? Irmãos, eu olho para esse texto e eu vejo que é possível ser um homem bom, justo, reto no coração e no viver, mesmo em meio a qualquer tipo de ambiente no qual eu esteja inserido. Simeão é cheio do Espírito Santo, numa época em que o Espírito Santo ainda não havia descido sobre as pessoas. Simeão é cheio desse Espírito, tem a sua presença no momento em que ainda não era comum que as pessoas fossem habitação do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Veja o privilégio que tem esse homem. Ele é um homem em Jerusalém, numa época muito difícil, numa época em que o judeu está dominado pelos romanos, em que, apesar da dominação romana dar liberdade à religião do povo, a religião já não era mais a mesma, ela estava contaminada, os sacerdotes estavam contaminados, a política tinha entrado no sacerdócio, sacerdotes eram meio políticos também naquele tempo, e isso então trazia um ambiente religioso muito ruim, no meio de uma geração infiel. As pessoas já não tinham mais um relacionamento saudável com Deus a essa altura em Jerusalém. Mas mesmo no meio de toda essa dificuldade, a gente encontra um que se salva, Simeão. Um homem bom, um homem justo, um homem fiel e um homem com o Espírito Santo sobre ele. Irmãos, isso serve para me dar esperança. Porque não importa como o mundo vá ficando, vá piorando, não importa como a igreja vá se contaminando, como a política pode entrar no meio da igreja, não importa como os crentes vão se deteriorando ao longo do tempo, você ainda pode fazer diferença. Você ainda pode ser um homem bom, reto, justo e cheio do Espírito Santo. Você ainda pode ser um diferencial independente daquilo que te cerca. Você não é obrigado a se contaminar. E Simeão é a prova disso, e isso traz esperança para nós. Porque apesar de tudo aquilo que esse homem vivia no seu tempo, ele era uma pessoa diferenciada. Ele era um crente fora da época. Ele era um crente na época que não tinham crentes.
E a gente pode ainda ter esse papel, queridos. Veja o versículo 26, diz assim: revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O que o judeu esperava, o Messias, o Cristo, significa o Messias. Ele é judeu e o Espírito Santo revelou a ele. É um homem que tem revelações de Deus numa época em que não há mais profecia. Entende isso? Depois da época do último profeta, passam-se ali 400 anos em que Deus não fala mais ao homem. É a essa época que vem Jesus, é nessa época que acontece o advento do Senhor, e é nessa época que Simeão ouve do Espírito Santo. Deus não levanta mais nenhum profeta, mas revela a sua vontade a um homem bom, justo, fiel e cheio do seu Espírito. E diz: olha, você não vai morrer sem você ver o meu Messias, o meu ungido, aquele que você tanto espera e tanto aguarda. Ele recebe essa palavra de Deus e ele crê nessa palavra. Então é um homem que, apesar de tudo que vive, aguarda uma promessa. Aguarda com fé uma promessa de Deus, revelada a ele pelo Espírito Santo. E diz a Bíblia no verso 27, movido pelo Espírito, o que ele fez? Foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, ele foi movido pelo Espírito. Irmãos, é possível ser movido pelo Espírito. Você tem sido movido pelo Espírito? Será que nós temos sido movidos pelo Espírito Santo? O que tem movido a nossa vida? Eu gosto de falar sempre da motivação. Motivação é o motivo pelo qual eu faço ou deixo de fazer. A motivação é o que movimenta a minha vida. Eu tenho sido motivado pelo quê? O que trouxe você aqui essa manhã? Qual a sua motivação? Eu espero que tenha sido o Espírito Santo, que tenha movido você, que move a gente a fazer até as coisas que a gente, por nós mesmos, não queremos fazer. O Espírito Santo tem o poder de nos incomodar, tem o poder de falar ao nosso coração, de nos convencer dos erros. O Espírito Santo, ele tem o poder de mover a nossa vida, se eu me deixar guiar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo moveu a ir ao templo. O Espírito Santo me move a fazer alguma coisa, mas eu tenho todo o tempo a liberdade de não fazer, de não querer fazer. Quantas vezes talvez nós já tenhamos perdido oportunidades porque o Espírito Santo nos levou a alguma coisa, mas nós dissemos não. Nós recusamos a obedecer e nós temos essa capacidade. A Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Ora, se o podemos entristecer, é porque temos a liberdade de não fazer o que ele está querendo que eu faça. E isso entristece o Espírito Santo. Mas Simeão, um homem no meio dessa geração perversa, é um homem que recebe do Espírito Santo uma palavra, é um homem que é movido pelo Espírito Santo, mesmo nessa corrupção total do meio em que ele vive, da religião que ele frequenta em Jerusalém naqueles dias. Mesmo diante de tudo isso, ainda há alguém sendo usado pelo Espírito Santo. Ainda há alguém ouvindo a voz do Espírito Santo e, melhor, sendo movido pelo Espírito Santo, fazendo alguma coisa. Não é só eu ouvir o Espírito falar, eu preciso fazer o que o Espírito está mandando. Por isso, Jesus, quando escreve às igrejas, ele diz, olha, se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E se você ouvir, não endureça o teu coração. Porque às vezes a gente ouve, mas endurece o coração e não faz o que tem que fazer. E aí eu volto a 2000 anos atrás e vejo Simeão, lá o ancião, o homem já
feito, sendo guiado, sendo justo, sendo bom, ouvindo, fazendo, sendo movido, mesmo no meio da corrupção de Jerusalém, dos sacerdotes, da religião, da religiosidade daqueles dias. Isso traz esperança, irmãos. Traz esperança de que o mundo vai piorar nos nossos dias, e os nossos dias são ruins, mas a gente ainda pode fazer diferença. Ainda pode alguém aqui ser movido pelo Espírito Santo. Ainda alguém aqui pode ouvir a voz do Espírito Santo. Ainda alguém no meio de uma corrupção danada pode ser justo, pode ser bom, pode ser correto. Pode esperar em Deus, pode esperar a revelação da promessa do Senhor. E isso aconteceu na vida de Simeão. E aí veja o resultado, versículo 28 diz: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram. O que viram os olhos dele? A tua salvação. Amados, isso é maravilhoso, porque ele viu o cumprimento da promessa. O Espírito Santo disse a ele: você não vai morrer antes de ver o ungido, antes de ver o Messias. E aí ele pega o menino Jesus nos braços e diz: Senhor, agora já posso morrer, porque eu já vi, porque a tua promessa já se cumpriu, porque a tua palavra já se realizou, e eu tenho diante de mim a salvação. Queridos, isso é visão espiritual, como pouca gente tem. É olhar para um menino, filho de um casal que traz um par de rolas ou 2 pombinhos, ou seja, a oferta do pobre, e encontra naquele menino a salvação. Talvez alguém com a mente carnal pensasse assim, até com a mesma promessa: se tem que vir um Salvador, se eu vou ver o Messias, eu vou ver o Messias adulto, eu vou ver o Messias forte, eu vou ver o Messias que vem no seu cavalo branco, cavalgando, vencendo com sua espada, e certamente ele virá como um rei de família boa, de grandes posses, de grande riqueza. Mas não, Deus usa as coisas meio loucas, né? Para confundir a sabedoria do homem. E aí ele vê um casal pobre, trazendo a oferta do pobre, com um menininho enrolado num lençol, numa manta, e aquele menininho que ele pega, e para aquele menininho ele olha e diz: eu vejo a salvação. Isso é visão espiritual. Isso é direção do Espírito Santo. É ver o que ninguém vê. É ver em algo tão desprezível, algo tão grandioso. Isso não é ter olhos confusos, como muitos de nós hoje têm. E veja, irmãos, nós vivemos num tempo que os nossos olhos têm que ser muito bem cuidados, porque nós veremos coisas que vão enganar a muitos. A Bíblia diz: se possível, enganarão até os escolhidos. O anticristo vem com poder, vem com maravilhas, vem com coisas maravilhosas, fenomenais, e vão encher os olhos de muita gente. E o que nós mais vamos precisar nesses últimos dias é de discernimento espiritual. Para, como Simeão, não sermos enganados pela aparência das coisas. Ninguém deu nenhum valor quando entrou aquele casal pobre com aquele menino nos braços. Mas Simeão viu ali a salvação de Deus. Simeão viu ali a glória. Ele vê a glória onde só vê, os outros só vê desgraça, né? Os outros só vê, vem mais um casal pobre a encher a paciência no templo hoje. Os outros só vê desgraça, mas ele não, ele vê a glória. Ele vê o que ninguém vê. Ele vê aquilo que está oculto aos olhos dos entendidos, dos sábios, mas ele vê aquilo que é espiritual. E só o homem espiritual, a Bíblia diz, pode discernir as coisas espirituais. O homem natural não tem poder para discernir as coisas espirituais. E é isso que faz diferença na vida de Simeão. É porque ele é um homem espiritual. E nós precisamos ser homens e mulheres espirituais nesses últimos tempos em que as coisas vão ficar cada vez mais estreitas, em que muitos virão para nos enganar, muitos anticristos surgirão, como diz a Bíblia, com sinais, com prodígios, para enganar,
E feliz será aquele que tiver discernimento espiritual, para não deixar seus olhos o enganarem. E Simeão olha ali e vê no menino a salvação. Ver no menino a salvação é ver a salvação em algo que não tem nada para oferecer. É uma criança que não fala, uma criança de 8 dias, mas ele olha ali e vê salvação. É assim que as coisas funcionam. É no discernimento do Espírito. Mas há esperança, porque Simeão conseguia ter esse discernimento, mesmo vivendo no meio daquele povo difícil, naquela época difícil em que ele vivia. E a Bíblia diz no versículo 31, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Veja, Simeão recebe a promessa de Deus de ver o Messias, e ele é um judeu que entende quem é o Messias. Todos os judeus condenaram Jesus, porque não entenderam que ele seria o Messias, porque não era assim que esperavam o Messias. Simeão consegue ver no menino a salvação e consegue ver que a salvação de Deus pelo Messias não é só para os judeus, é para o mundo todo. Ele consegue enxergar isso com tanta antecedência. Os meus olhos viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ou seja, os gentios seriam alcançados pela revelação desta luz também. Ele está enxergando a salvação no plano de Deus, para todo e qualquer um que nele crê, não perecer e ter a vida eterna. Versículo 33 continua dizendo, e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão acerta em cheio. Esse é Jesus, o que ele fará, a quem salvará e o que passará para trazer salvação a todas as pessoas. Simeão, cheio do Espírito Santo, recebe a revelação de Deus, de todas as coisas que estavam para acontecer e consegue enxergar Jesus exatamente como ele é. Semana passada eu preguei aqui, irmãos, sobre como nós enxergamos Jesus. Como você vê Jesus? Será que nós vemos Jesus como realmente ele é? Aquela multidão do texto que eu usei semana passada, que o aclamava quando ele entrava em Jerusalém, montado num jumentinho, não tinha ideia de quem de fato era Jesus. Tanto que logo depois o abandonaram e gritaram Barrabás. Mas aqui estamos diante de um homem que olha para um menino e já consegue ver tudo o que Deus estava preparando. É claro que o mérito não é desse homem, porque ele tem o Espírito Santo. É o Espírito que revela. Por isso só há conversão se houver o Espírito Santo. Por isso é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso ninguém se converte sem a ação do Espírito Santo. Você pode entrar para a igreja, você pode se batizar, você pode ficar 30 anos aqui dentro, mas se você não for convencido pelo Espírito Santo, você não é cristão. Você está fantasiado, você está frequentando um grupo, mas você não é lavado pelo sangue de Cristo. Porque você não tem uma visão correta de quem é Jesus. E só quem dá essa visão correta é o Espírito Santo. Muita gente hoje está na igreja porque Jesus dá casa, comida, roupa lavada, traz a mulher amada em 3 dias, cura a enfermidade, faz isso, faz aquilo outro, e as pessoas vão para a igreja por causa das coisas que Jesus faz. Assim ele foi aclamado quando entrou em Jerusalém por causa da sua fama. Mas quando a coisa apertou, só ficou com ele quem sabia quem ele era, quem sabia por que ele veio. Quem podia olhar para um menino e ver salvação. Esse permanece até o fim.
esse é cristão de verdade, porque a este foi revelado pelo Espírito Santo quem é Jesus Cristo. E esse é o caso de Simeão no meio da geração perversa. E aí a Bíblia continua trazendo a história de outro personagem chamada Ana. Havia uma profetisa, versículo 36, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. Veja mais, e chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino e a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Outro personagem citado no texto é Ana. Simeão, um homem que foi descrito como nós já vimos. E agora a descrição desse outro personagem, uma viúva idosa de 84 anos, que ficou casada apenas 7 anos, e assim ficou viúva e desde lá permaneceu. Veja o que a Bíblia diz sobre essa mulher, versículo 37. Viúva de 84 anos, não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e oração. Era uma mulher dedicada ao Senhor. E como se retratava essa dedicação dela ao Senhor? Ela não deixava o templo. É o que a gente chama hoje de beata, não é, irmãos? Está sempre lá na igreja, está sempre no templo. Onde é que está a irmã fulana? A essa hora só pode estar na igreja. Quer encontrar a irmã fulana? Marca na igreja que ela está lá. Quer conversar com ela? Pode ir na igreja que ela vai estar lá. Porque ela é uma mulher dedicada a Deus. Ela não deixa o templo e ela também no templo adora e intercede. Diz a Bíblia que ela adorava noite e dia em jejuns e orações. Era aquela irmã que ora, que jejua e que intercede. Eu acho que está faltando mais irmãs dessa nas igrejas hoje, irmãos. Irmãs a quem a gente possa recorrer em oração. Você precisa conhecer uma Ana. Aliás, eu digo mais, para mim e para vocês. Eu, como homem, preciso ser mais parecido como Simeão. Você, como mulher, precisa ser mais parecida com Ana. Para que a gente tenha com que contribuir nesses últimos tempos de dificuldades. Se alguém precisa de oração, fala com a irmã Ana. Porque a irmã Ana está sempre no templo. Ela está sempre jejuando. Por que você está jejuando, irmão? Não sei, mas eu estou jejuando. Isso é normal da vida dela. Ela está sempre assim. Ela está sempre em jejum e oração, porque ela sabe que ela precisa ser forte. Ela precisa ser forte para os tempos que ela estava vivendo. E se os tempos de Ana eram ruins, imagina os nossos, irmãos. E nós hoje estamos fracos, porque nós não somos tanto como Simeão e já não temos tantas irmãs como Ana. A igreja já está mais fraca, os irmãos já estão mais fracos, porque já não temos mais crentes como Simeão, já não temos mais irmãzinhas como Ana, e sabemos, podemos contar com elas em oração. E aí diz o verso 38, que Ana chegou naquela hora, e ela já chegou dando graças a Deus, e falando a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela também reconhece em Jesus o Messias esperado. Por quê? Ela é assim com Deus, irmãos. E Deus não faz nada sem revelar aos seus servos. Então ela já conhece o menino. E aí ela conhece o menino, sabe o que ela faz? Ela começa a evangelizar todo mundo no templo. Irmão, eu acho que a gente está chegando num momento que a gente tem que começar a evangelizar dentro da igreja. Sabia? Eu acho que esse tempo já chegou há muito tempo
em que a gente tem que começar a falar de Jesus dentro da igreja. Porque Ana está no templo e ela está contando para todo mundo ali quem é Jesus, quem é o Senhor, quem é o Salvador, que aquele menino é a promessa, é a concretização de tudo. Ela começa a evangelizar dentro do templo em Jerusalém. Imagino que alguns disseram, essa mulher é doida. Está olhando um menino aí dizendo que esse é o Salvador, esse é Messias. Que coisa nenhuma. Esse Simeão está caduco. Irmãos, as pessoas de Deus vão ficar cada vez mais sendo consideradas malucas nesses últimos dias. Nesses últimos dias, quem crê em Deus vai ser doido. Quem confia em Deus, maluco de pedra. Quem fala de Jesus vai ser internado, entendeu? É assim que nós vamos viver esses últimos dias. Quem confia em Deus vai ser alijado da sociedade. Se não houver o arrebatamento, irmão, a gente está frito. Porque quem confia em Deus não vai ter vez nessa sociedade. Por isso, o que a igreja está precisando, o que nós estamos precisando, é nos tornarmos mais parecidos com Simeão e com Ana. A gente está começando a precisar evangelizar dentro da igreja, para ver se alguém se salva dentro da igreja, irmãos. Porque muita gente nas igrejas, mas muito pouca gente conhece Jesus, quem Ele é, de fato, de verdade, qual o seu propósito, qual o seu objetivo, de onde é o seu reino. Está todo mundo atrás de Jesus querendo que Ele reine agora, aquela história do Hosana que eu falei semana passada. Salva agora, dá-nos prosperidade, Hosana! Salmo 118. É isso que as pessoas querem. Mas quem quer Jesus, o Salvador, o menino? Quem quer enxergar no menino o que ele é? Ele não é mais menino, ele cresceu, ele morreu, ele ressuscitou. Mas muito bem-aventurado é quem conseguiu enxergar isso lá atrás, antes dele se revelar a qualquer um. Simeão e Ana enxergaram o que ninguém mais conseguia enxergar naquela situação tão desfavorável que era a vida e a religião naquele tempo. Mas eles, por causa do seu relacionamento com Deus, puderam, mesmo numa geração perversa, contaminada, vivenciar uma experiência maravilhosa com o Senhor. Então, queridos, o que me dá esperança nesses dias é que eu creio Deus quer levantar Simeões e Anas dentro da igreja. Que a gente volte mais os nossos olhos para o Senhor. Que a gente tenha na igreja homens cheios do Espírito Santo, retos, perseverantes, pacientes, que esperam a consolação de Israel. E que a gente tenha na igreja mulheres dedicadas, presentes, constantes, intercessoras, evangelistas, como foi o caso de Ana. É isso que a igreja dos últimos dias precisa. A igreja não está mais precisando de estar lotada de gente. A igreja está precisando é de gente boa. O que a igreja está precisando é de crente. Sabia disso? Crente de verdade. Crente que faça diferença. Simeão e Ana. E eu tenho esperança de que isso vai acontecer nesses últimos dias. Deus vai levantar a mim e a você como Simeão e como Ana. A gente vai estar mais frequente, mais presente, mais junto, mais preparado, mais certo, mais convicto, mais com fé. Quanto mais o tempo passar, nós não vamos esfriar, nós vamos melhorar na fé. Você crê nisso? Então, coloque-se na posição. Firme a sua posição com Deus. Firme o seu relacionamento. Leve a sério o relacionamento com Deus, porque é chegada a última hora. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, é bom ouvir a Tua palavra, Pai. É bom ver aquilo que o Senhor fez através do Espírito Santo na vida de Simeão, de Ana. É bom ver que o Senhor ainda revela, ainda fala aos seus. É bom ver que o Senhor revela os Teus planos aos Teus escolhidos. E aqui, Senhor, há pessoas que querem melhorar, que querem acertar, que querem sobreviver nesses últimos dias com qualidade de vida espiritual.
Homens e mulheres que querem ser cheios do Espírito Santo e que te pedem nesse momento: derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito. Porque é isso que fará diferença nesses últimos dias. Não é o que temos ou deixamos de ter, mas é a tua presença, Pai. Mas é o teu Espírito agindo, revelando, mostrando. Senhor, eu te peço, dá discernimento ao teu povo, dá visão espiritual nesses últimos dias, para que não sejamos enganados, meu Pai, nem com sinais, nem com prodígios, nem com maravilhas, mas que possamos permanecer firmes, constantes, perseverantes, pacientes, todas as qualidades que encontramos em Simeão e Ana, frequentes no templo, mais presentes na igreja, mais presentes em comunhão com os irmãos, mais em oração, mais em jejuns. Pai, em nome de Jesus eu te peço, realiza essa obra nos últimos dias, dentro da tua casa, na tua igreja. Ajuda-nos a evangelizar de dentro para fora. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.